Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? E lá no livro Roteiro, que foi ditado através da lavra mediúnica de Chico Xavier, ele nos ensina, Emmanuel nos ensina, que é o mentor do Chico da época, as bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. Assim, convido a todos para fazermos uma elevadíssima sintonia através de reflexões que a nossa amiga Isabel Andrian vai nos proporcionar. Professora doutora da universidade, trabalhamos juntas no mesmo âmbito da universidade, pesquisadora espírita. Ela é idealizadora, como nós aqui também, e fundadora, dirigente do Lar Espírita Beneficente de Sarandi, que vem nos auxiliando sempre, trocando as reflexões que ela nos traz grandemente. Então, com essa alegria imensa, trago aqui, chamamos para assumir o púlpito, a Isabel Andrian. O tema da noite, fé e sintonia. Boa noite a todos. Esse é um tema que pode parecer para nós sem muita relevância, porque a maior parte de nós não paramos para pensar em sintonia e acreditamos que isso é coisa de médium, que o médium é que tem que se preocupar com a questão da sintonia. Mas nós queremos nessa noite nos fazermos compreender de que a sintonia é para todos nós e que ela é fundamental para que nós conservemos o nosso equilíbrio interior. E para que nós façamos um pequeno exercício para percebermos se é fácil nós elevarmos os nossos pensamentos e estabelecermos uma sintonia maior, eu faço um convite para que todos observem esta imagem, mas observem profundamente, fechem os olhos e por alguns segundos tentem estar em essa roda de discípulos do Cristo. Fácil para quem tem treinamento. A sintonia é isto. É nós projetarmos aquilo que desejamos, mas fazermos isso profundamente, com o nosso pensar ativo. E será que isto é novidade? É coisa que a doutrina espírita nos traz? Certamente a doutrina espírita dignifica, esclarece, nos dá todos os recursos, nos ensina, caso nós queiramos com ela aprender, como estabelecermos uma boa sintonia e como a mantermos. Mas nós vamos trazer, a princípio, um dizer de Paulo de Tarso nas suas cartas, em uma de suas cartas. Em verdade, é conhecido como São Paulo ou Paulo Apóstolo, não é? Mas para nós, mais intimamente, é Paulo de Tarso ou Paulo Apóstolo. Então ele vai nos dizer em uma de suas cartas: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Mas então Paulo de Tarso já falava de sintonia? Já falava de sintonia.
e falava profundamente. Paulo de Tarso já nos falava de uma mente, e vai colocar essa mente como fundamental para a questão da sintonia. E aí eu convido vocês a refletirem. Vocês já identificaram em vocês a vossa mente? Sabe o que é a mente? Porque todos temos mente. Mas nos dedicamos a pensar que há algo em nós e que ela tem que estar arejada o suficiente para que nós estabeleçamos a sintonia, para sabermos o que Deus quer de nós aqui e agora? Porque não é ninguém, a sintonia não vai fazer com que nós ouçamos nada pelo ouvido, que nós vejamos nada com os olhos, mas que nós recebamos uma intuição forte em nossa mente. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós temos 3 corpos, ou somos 3 em 1, né? Kardec nos coloca 3 em 1. Outras filosofias colocam até 7 corpos, mas ele nos resumiu didaticamente. Nós temos esse corpo físico, através do qual nós aqui nos interagimos, corpo que é perecível e que nós demonstramos uma parcela pequena do que somos, e que quando estamos aqui chamamos personalidade. Então esse ser que expressa-se a vocês agora chama-se Isabel, tem essa personalidade, mas isso não sou eu. Há em mim, ou estou, ou sou constituída também de um corpo espiritual, que também Paulo fala em suas cartas, imperecível, que já existia antes de eu vir para esta encarnação. Assim somos reencarnacionistas, não é? Assim cremos. E quando nós desencarnamos, ele também sobrevive. É um corpo espiritual, que nós interagimos em um mundo extrafísico com esse corpo, que por vezes é tão material que muitos desencarnam e sentem-se como se estivessem vivos. E porque não acreditam que morreram, porque não fazem ideia do que é que estar do outro lado, que é uma continuação. Acredita que é muito diferente, que vai virar anjo ou que vai para um inferno. Não, nada disso. Nada disso. Temos então um corpo espiritual. E somos o espírito. Mas a mente ou o corpo mental é uma expressão do espírito. É também um corpo. É também um corpo. E nesse corpo está, ou contém, ou é feito de todas as nossas aquisições. Todas as aquisições que nós já conquistamos em espírito até agora constituem a nossa mente. A nossa mente. Então, se eu desejo alterar a minha sintonia para padrões maiores, eu tenho que seguir o que Paulo recomenda: transformar-vos pela vossa mente, e não nos conformeis ao mundo exterior e nem a esse mundo que por ora eu externo pela minha personalidade. Eu tenho que purificar esse mundo. Eu não posso me conformar. Eu tenho que buscar sempre a melhoria. Aí nós vamos para a doutrina espírita, uma obra de André Luiz, bastante complexa, mas pouco conhecida, inclusive dos espíritas mais antigos, né? Que é a Evolução em Dois Mundos, que ele vai dizer assim: adquirindo o pensamento contínuo, tão determinado momento da nossa trajetória evolutiva, nós adquirimos a capacidade de pensar continuadamente. Antes disso, quando estagiávamos em formas mais primitivas, nós não pensávamos continuadamente, né? Mas, uma vez adquirindo pelas experiências, pela evolução, essa capacidade, adentramos a fase obinal, né?
E o princípio inteligente inicia então o que André Luiz denomina de mentossíntese, a síntese da mente. Porque aí ele vai usar atributos do espírito, tá? E vai produzir então uma síntese mental. O que é síntese? É quando a gente produz alguma coisa. Na ciência a gente fala isso, né? Nós vamos sintetizar alguma coisa, nós vamos fabricar alguma coisa. Então nós sintetizamos a mente, que é a troca, essa mente síntese se dá pela troca de fluidos mentais multiformes, de formas variadas, fluidos mentais. Por quê? Porque a mente é constituída de uma matéria muito sutilizada em relação a essa, ainda é matéria, a mente, mas muito sutilizada em relação a essa, então é chamada de fluido, ela é fluídica, né? Então, a mentossíntese é a troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias. Eu não conseguiria transmitir o meu pensamento se não fosse pela mentossíntese. E nem vocês conseguiriam captar nada se não fosse pela mentossíntese. Então, se vocês não captarem nada, é porque vocês não trocaram fluidos comigo. Tá? Não trocaram. E nós temos que trocar. Tá? Isso é uma troca continuada. Através dos quais, então, emite as próprias ideias e radiações e assimila ideias e radiações alheias. É assim que nós evoluímos. Por isso que o homem tem que viver em sociedade. É uma lei. Porque é pela troca que nós evoluímos. Bom, então nós já sabemos que nós temos um pensamento contínuo, e esse pensamento contínuo fez com que nós produzíssemos uma síntese mental, ou produzíssemos uma mente. Porque tudo que somos é produzido pelo nosso pensar. Tudo, absolutamente tudo, inclusive a nossa mente. A nossa consciência é um pensamento mais organizado. A nossa razão é um pensamento que atingiu um outro nível. Tudo que somos, criamos pelo nosso pensar, inclusive nossa mente, né? Aulus, que é um instrutor das obras de André Luiz, ele vai dizer: quem aqui é médium? Levante a mão, por favor. Quem é médium? E os demais são o quê? Médiuns também. Os que levantaram a mão são os que trabalham ostensivamente com mediunidade. Os outros são médiuns do mesmo jeito. Então é para todo mundo isso aqui, tá? Nós não estamos falando de uma mediunidade ostensiva, estamos falando de mediunidade. A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Porque nós a usamos, somos influenciamos sem sabermos o que está acontecendo. Sem nos darmos conta disso, entramos nas ondas, né? Nas ondas. Vocês veem que se alguém lança alguma coisa, uma música, qualquer coisa, pode até não ser bom, mas aí daqui a pouco é 2, é 3, é 4, é uma população, e daqui a pouco você se sente no meio. Isso são influências. Não é só espíritos desencarnados que influencia. Nós encarnados também nos influenciamos. E que péssimas influências nós estamos recebendo. Então, por isso que precisamos termos essa noção de como não entrarmos nessas sintonias mais baixas, né? Então, a mediunidade é problema, então, dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem, nós já estamos próximos, e isto foi ditado na década de 40, tá? O homem terreno da era do espírito. A era do espírito é o mundo de regeneração, que nós já estamos às portas. Vocês que frequentam a casa espírita já devem ter ouvido muito sobre isso, né? É um mundo de regeneração. É a era do espírito, porque a criatura toma ciência de que é espírito, que não é esse corpo. A criatura toma ciência e vive como espírito, utilizando os atributos do espírito, sabendo o que pensa, sabendo a sintonia, percebendo a mente, identificando emoções, sabendo distinguir o que é uma emoção, o que é um sentimento. Tudo isso o espírito faz, sabendo o que deve fazer, sabendo discernir o certo do errado. Isso é a era do espírito. Então aí a criatura adentra, porque ela se alinha com leis divinas. Ela adentra e não tem mais volta. Aí é só
o tempo, né, a nosso favor, para que nós galguemos as escadas, que é a escada imensa da nossa evolução, né? Essa era do Espírito, sob a luz da religião cósmica do amor, porque essa é a verdadeira religião, cósmica do amor, e da sabedoria e de certo. Eu tenho que virar, dá licença. Precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. Então, gente, nós precisamos de cooperação. Aquela mensagem que estava, a espiritualidade bíblica já está aqui. Nós precisamos de cooperação. Mas eles podem estar aqui, mas nós podemos não senti-los. Então, a sintonia é isto. É aquilo que nós vamos realizar em nós, que vai permitir com que nós adentremos uma esfera não muito comum de nossos pensamentos. Todos aqui estamos sob uma psicosfera de pensamentos adequadas agora para nós sairmos do nosso lugar comum. Saímos daquelas preocupações diárias, do trabalho exaustivo, do chefe, não sei o quê, da esposa, do marido, não sei o quê, do filho problemático. Aqui está tudo favorecendo para que nós elevemos a nossa sintonia. Então eles reconhecem que nessa era, para que nós possamos nos perceber como espíritos, nós precisamos desse auxílio. E eles estão conosco. Na pandemia, nós na nossa casa não paramos, né, as atividades com os trabalhadores. Então fizemos o nosso distanciamento e graças a Deus deu tudo certo. Nós nunca sentimos tão fortemente a presença da espiritualidade. Nunca sentimos tão fortemente. Porque nós estávamos ali, né, até correndo o risco da casa fechar, né, por alguma denúncia, coisa assim, mas nós sabíamos o que nós estávamos fazendo. Nós sabíamos da necessidade de estarmos ali. Né? Então, gente, sintonia é isso, é nós sentirmos a espiritualidade. Naquele pequeno exercício, alguém sentiu-se diferente? Alguém sentiu um jato energético um pouco maior? Então isso tudo é porque nós buscamos a sintonia. Nós buscamos sairmos do nosso padrão, né, comum. E Aulos nos indica que eles estão para nos auxiliar. Basta que nós assim desejemos. E temos que desejar profundo. Então continua na obra Nos Domínios da Mediunidade, dizendo assim: e na grande romagem todos somos instrumentos, todos somos instrumentos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos nós somos instrumentos. Todos nós estamos sob uma influência. Nós não ficamos um minuto sem sofrermos uma influência. E não ficamos um minuto sem influenciarmos alguém. Basta que nós saibamos quem nos influencia e a quem eu influencio. E isso é que nós precisamos descobrir. Porque não existe, eu estou sozinho, agora eu estou sozinho. Isso não existe, gente. Não existe. Ninguém está vendo o que eu faço agora porque eu estou só. Isso não existe. Não é? O invisível não é a ausência, já dizia Leon Denis. Nós não vemos, mas os espíritos pululam aos nossos lados. É a nuvem de testemunha que Paulo também nos fala nas suas cartas, né? Então, ou no seu evangelho, que aquilo também é o evangelho, todos somos médiuns. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Tá? Que nos é próprio. Aquilo que nós criamos. Associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, né? Então, flui na direção da vida superior, desejando o bem, inclusive ao nosso inimigo. Não é fácil, mas é o papel do cristão, né? Ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Não tem escravidão maior do que a que nós causamos a nós mesmos. Nós falamos tanto da escravidão
né, de raça contra raça, de cor contra cor, ou mesmo dentro da mesma cor, de etnias, que isso existe em muitos países, né? Até antigamente os egípcios, que eram mais escuros, escravizavam os gregos, que eram os grandes pensadores. Não importa. Mas essas escravidões exteriores não é nada perto da escravidão que nós promovemos a nós mesmos com os nossos pensamentos baixos, doentios, perturbados. Porque nós nos chafurdamos na lama de nossas imperfeições. E para sairmos dali, o nosso esforço é grande. Então vai depender de nós, né? A qual corrente fluídica nós desejamos ingressar, né? E também vai nos dizer que ninguém pode ultrapassar de improviso. Eu falo assim, amanhã cedo eu vou acordar, eu vou ser outra pessoa. Tem jeito não, gente. Não é só falar não. Ó, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Como que eu tenho um recurso mental? Já falei, né? Pelo trabalho do meu pensar, pelas minhas atitudes, pela minha postura. Eu vou edificando a minha matéria mental ou minha mente, né? Muito além do círculo de trabalho em que estagia. Então, que trabalho é esse, gente? Não é o trabalho material, não. Esse trabalho que ele fala é o trabalho da construção de nós mesmos, da edificação de nós mesmos. O que Jesus veio fazer na terra? Vocês já se perguntaram? Jesus veio materializar as leis divinas, implantando ou estimulando aos homens, dando recurso aos homens para que a obra divina fosse edificada nos nossos corações, não é nosso coração físico, né? Daquilo que nós chamamos coração, que são os nossos sentimentos, que é o produto do nosso pensar, que é o produto do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é a edificação do reino de Deus em nós. Esse é o nosso real trabalho. Todo o resto são meios para que nós atinjamos esse fim. E ele está dentro de nós, ele não está fora. Jesus nos ensinou. O reino não está fora, o reino está dentro. Então nós precisamos trabalhá-lo, né? Então, quando Emmanuel, né, nos lembra, isso aqui já é em Pensamento e Vida, né, que aliás é um livro fantástico, né, que ninguém pode ultrapassar de improviso, né, muito longe da zona que estagia. Então, se eu nem pensei ainda sobre o reino de Deus, como é que eu estou já nessa construção? E Jesus, gente, ele é tão fantástico que é difícil conhecer Jesus. Vocês acham difícil? Eu sempre peço, estudem 3 capítulos do Evangelho de Mateus, mas estudem profundamente capítulos 5, 6 e 7, que é o chamado Sermão do Monte. Ali é o resumo de todo o Evangelho de Jesus. E ali vai constar: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça. O resto vem por acréscimo de misericórdia. Mas nós queremos o resto primeiro. Aí não deu certo. Então ele já nos indicou que nós deveríamos buscar primeiro o reino dos céus, que está dentro de nós, seguindo as leis que ele veio, materializou para nós. Então eu sigo a lei quando eu desejo mal para o meu inimigo? Eu não estou seguindo a lei. Ah, mas eu amo meu pai e minha mãe. Mentira. O amor verdadeiro não tem direção. O amor verdadeiro é produto de um pensar no bem. Isso que tem direção ainda são sentimentos, mas não é o amor, porque o amor é o pico dos sentimentos. Ainda é, né, um afeto, uma amizade, mas amor legítimo, quando a criatura atinge a faixa do amor, não tem direção, é incondicional. O amor é um sentimento incondicional. Ele vai para o amigo com a mesma intensidade que ele vai para o inimigo. E Jesus nos pediu que nós devêssemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, né? Desejar o bem. Se a gente não consegue amar ainda, porque realmente não dá, mas vamos desejar o bem, né?
Não desejar o mal já é um avanço muito grande. Bom, então ele continua. Contudo, assinalamos, todos nós assinalamos os reflexos uns dos outros. Uns dos outros. Quando tem alguém que eu não suporto na minha frente, o que isso me indica? Não suporta aquela pessoa. O que me indica isso, gente? Ele está refletindo aquilo que há em mim que eu não suporto, mas ignoro que existe. O outro vem e me mostra: ó, você não suporta isso aqui? É porque isso está em você. Agora, quando nós trabalhamos aquilo que nós não suportamos no outro, em nós passamos a compreender a dificuldade do outro. Por isso que o problema nosso nunca é o outro, nunca deve ser. Somos sempre nós. Porque a obra nossa é nossa. Nós não vamos soerguer a obra alheia. Porque se nós pudéssemos fazer isso, Jesus tinha soerguido a nós. Ele não o fez. Cada um com as suas obras. Ele já falou isso também. Aliás, ele falou tudo, né? Bom, então assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. A relativa capacidade. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Nós projetamos imagens? O nosso pensamento sai de nós na forma de imagens, com cores, com cheiro. Nós materializamos. O pensamento sai de nós com a nossa matéria mental. Então já pensaram? Né? Deve ser uma coisa. Então aí o espírito lá, o Chico, por exemplo, sabia, né, o que a Lúdia estava pensando lá agora. Devia ser terrível estar junto com ele, né? Você estava na fila, querendo beijar a mão do homem, mas reclamando que estava demorando, reclamando disso, reclamando. E chegava a sua vez, ele sabia tudo o que você estava pensando até chegar ali. Isso é terrível. Então nós nos constrangemos perto de algumas criaturas muito evoluídas, por isso, porque vem aquela vibração em nossa direção de amor, mas nós não sabemos corresponder, não conseguimos assimilar. Vocês já ficaram sozinhos com o Divaldo Pereira Franco? Eu senti isso na pele. Ele nem é tão, né, assim como o Chico, né? Mas com certeza ele estava bem acompanhado naquela hora. Estava no hotel lá em Foz do Iguaçu há muito tempo, era bem iniciante da doutrina espírita. E eu queria comprar livro no tempo que ainda tinha cheque, para vocês terem uma ideia. Eu tinha esquecido o cheque no quarto, subi para pegar o cheque. A hora que o elevador desceu no meu apartamento, no meu andar, que eu fui entrar, estava o Divaldo, sozinho de encarnado. Eu entrei com ele assim, e com aquele cheque na mão, e olhava para ele. Eu ia assistir a palestra dele, e eu me constrangia de olhar para o rosto do homem. Porque ali tinha uma energia tão estranha à minha própria, que eu fiquei constrangida, sabe? Desarticulada. Falei, meu Deus, quem será que estava ali com ele que me constrangeu tanto? Aí eu pude entender uma frase de Paulo com Jesus: o amor do Cristo nos constrange. Eu pude entender naquele dia. Se o Divaldo me constrangeu, imagina o amor do Cristo, né? Porque a gente se sente pequenininho, a gente fica num lugar assim e nós não estamos muito acostumados a querer ficar, né? Mas é bem isso, né? Então nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então vamos tomar cuidado com o que a gente pensa, porque nós andamos com os nossos pensamentos tudo aqui, ó. Naquele mundo de Bob, tudo com os negocinhos dos desenhinhos, né? Nuvenzinha, tá tudo ali. Por essas imagens, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, porque nos deixamos escravizar, não é? Porque imagina um espírito zombeteiro, um espírito infeliz, imperfeito, percebeu o nosso pensamento, mas ele gruda na hora, não tem jeito. A sintonia estabeleceu, né? Incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Tanto uma coisa quanto a outra, a depender do nosso estágio. Tanto nós podemos estacionar como estamos, ou podemos progredir, tá? Com o esforço de tentarmos melhorar o que pensamos. Esse livro aí todo mundo devia estudar também, Pensamento e Vida.
Então ele diz que o reflexo mental mora no alicerce da vida. Nós construímos a nossa vida inteira. Não é religião, não estou falando de religião. Qualquer coisa que nós construímos na vida é pela mente. É o nosso alicerce, é da nossa construção. Sem ela não tem construção, nossa mente. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador, né? Então, na criação está a presença de Deus, né? Vocês querem ver Deus com os olhos, ninguém vê. Mas nós podemos sentir Deus de que maneira? Através do outro. Nós sentimos Deus no outro, né? Isso é filosofia antiga, viu, gente? Filosofia antiga que dizia: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. Tá? Isso é filosofia antiga. Nós podemos sentir Deus na natureza. Tem uma música belíssima que fala sobre isso. Vejo Deus, né, no murmúrio das águas dos rios. Tá? Então em tudo você pode ver Deus, porque Ele está refletido na criação. Bem, isto foi uma introdução teórica. Agora nós vamos ver um exemplo prático de sintonia. Tá? Para que nós não nos sintamos também tão assim, né, empobrecidos, porque a figura central do nosso exemplo vai ser o apóstolo Pedro. Quer dizer, um dos braços fortes do Cristo, né? O Cristo teve 12 discípulos, mas ele tinha três que eram braços fortes, né? Que em todos os lugares que eles estavam presentes. Pedro, que era um dos mais velhos, não era o mais velho, mas um dos mais velhos. João, que era o mais novinho, João Evangelista, e Tiago, que era o irmão de João, né? Então, esses três estavam sempre com Jesus. Em momentos como o Tabor, que é algo diferente, algo bem transcendente que aconteceu, narrado nos evangelhos, né? Estavam só os três. Então, só eles e que presenciaram alguns eventos, né? E nessa ocasião, eles estavam então reunidos, né? Essa mesma imagem lá no começo. Então, estavam todos reunidos e Jesus pergunta então a eles. Olha, Jesus gostava muito de usar perguntas, né? E todo professor também gosta de fazer perguntas. Sem que nós queiramos, a gente se faz. Eu já fiz umas 2, 3 para vocês hoje, né? Então, por quê? Porque é um método que põe o outro a pensar. Porque quando você recebe uma pergunta, quase que obrigatoriamente você quer encontrar uma resposta em você, né? Não é necessariamente para ficar respondendo, mas é para perceber se a resposta está em nós. Então vamos lá, Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do homem era ele mesmo. Ele se referia a ele de vez em quando assim: Filho do homem. Filho do homem, né, e estudiosos bem profundos dos evangelhos, eles dizem que é aquele ser que já transcendeu a qualquer esfera humana. Então ele se torna filho do homem, né? Jesus foi chamado até de filho de Deus, né, gente? E por isso ele foi condenado. Sabiam disso? Ele foi condenado porque ele se fez filho de Deus. E os judeus não suportavam isso. Por isso ele foi condenado, né? Então, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Nós aqui estamos na condição de homens. E quiçá, que bom que nós estivéssemos já na condição de discípulos. Apóstolos eu acho mais difícil, né? Mas de discípulos nós temos que ser. Buscar ser. Porque nós, os espíritas, somos, como o nosso evangelho nos diz, né, os discípulos novos. Os novos discípulos. Né? Porque nós temos que observar o que Jesus ensinou. Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Toda a doutrina é meio para que nós entendamos Jesus. Se a gente não entender Jesus, não adianta a gente entender de toda parte da ciência da doutrina, da filosofia da doutrina, né? Não, nós temos que ter o alvo, é o Cristo, né? Para isso ele veio, ele continua sendo o nosso modelo e guia. Mas não importa se nós estamos na condição de homem, se nós estamos na condição de discípulos, né?
Mas vamos nessa primeira pergunta estarmos todos na condição de homem. O que nós responderíamos? Porque Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que ideia nós fazemos do Cristo? Como nós construímos o Cristo em nossa mente? Se nós tivermos que projetar o Cristo agora, como nós vamos projetar? Na cruz? O nosso Salvador? O curador das doenças? Como que nós projetamos? Ou como nós nos referimos quando nós vamos orar a Jesus? Como é que nós nos referimos a Ele? O que nós pensamos dele? Qual a imagem que nós projetamos dele? Às vezes não podemos não projetar nada ainda, né? Mas que dizem os homens? Porque o que nós projetamos é o que nós dizemos. E olha a resposta, né? É bom que cada um tenha essa imagem do Cristo, né? Foram 3 discípulos que responderam. Foi Filipe, mais os outros 2 lá, eu não me lembro bem. Mas olha, Senhor, dizem que é João Batista. Quando João Batista esteve na terra, na personalidade de João Batista, ele não foi contemporâneo do mestre? Ele foi primo. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E começou a missão dele primeiro. Porque Jesus só começou quando João Batista foi preso. Mas João, nesse momento desse diálogo, já havia sido decapitado. Então alguns homens acreditavam que João, que era um profeta para eles grandioso, que de fato foi, né? Um grande profeta, que é a reencarnação de Elias, outro grande profeta, né? Que reencarnou nas hostes da equipe do Espírito de Verdade, né? Alguns de nós já o identificamos. Então, alguns homens diziam que era João Batista. Mas como eles entendiam a volta de um espírito que já havia sido decapitado, alguns meses só, voltar no corpo de alguém que já estava vivo há 30 anos? Como é que pode isso? Que entendimento eles tinham? Não é? Olha, é um entendimento rasteiro, mas é um entendimento que tem a possibilidade de um espírito retornar. Eles já tinham a ideia do retorno do espírito, só não sabiam como, mas eles já tinham essa ideia. Os judeus tinham ideia reencarnacionista, e Jesus fala disso abertamente em vários momentos do seu evangelho. Basta que nós tenhamos olhos de ver, né? Porque às vezes nós podemos fazer a interpretação que a gente jogou no batismo. A reencarnação jogamos tudo no batismo. É pela renovação do batismo. Muito pobre, né? Mas, enfim, assim somos nós. Então, alguns falavam João Batista. Outros que é Elias. Olha que curioso. Mas Elias foi a reencarnação. João Batista foi a reencarnação de Elias. E eles estavam falando do mesmo espírito. Olha que curioso. Mas Elias, mais de 400 anos, eu não sei precisar, mas bem antes do Cristo. Então esses outros já tinham ideia mais precisa. O espírito pode retornar em outro corpo. Já fazia uma ideia da reencarnação mais precisa. E tanto os primeiros quanto os segundos falaram que então Jesus devia ser alguém grande, porque para eles João Batista era alguém grande. Eles tinham essa ideia, um profeta, né? Aí um terceiro grupo fala, e outros que é Jeremias. Mas Jeremias, segundo alguns espíritas, também foi Elias, ainda mais tardiamente. Eles estavam falando do mesmo espírito. Olha que coisa curiosa. Eles estavam falando do precursor do Cristo. Todos eles deram estas respostas. Ou um dos profetas, que ele pode ter tido outras reencarnações. Ou um dos profetas. Ou seja, essa era a visão dos homens. A sintonia dos homens colocava Jesus como um profeta. A despeito de um profeta ser algo grandioso,
A época do Cristo, antes dele, depois dele, tinham inúmeros profetas naquela região. Inúmeros profetas. Porque todos que tinham uma mediunidade mais avançada e fazia algo em direção à coletividade, era chamado de profeta. Né? Hoje, os médiuns atuais, os médiuns ostensivos, podem ser chamados de profeta. Chico Xavier, o maior profeta que nós conhecemos, porque os maiores médiuns da humanidade de todos os tempos. Não é? Então, veja, mas eles tinham esta ideia, é alguém que faz revelações. Né? E revelações, obviamente, potentes. Né? Aí vem a pergunta, e vós? Vós que sois meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Nós que já estudamos o Evangelho de Jesus hoje, 2023 anos depois, quem dizemos que é Jesus? Que ideia projetamos? Porque Ele precisa que nós façamos isso. Ele precisa que nós divulguemos o Evangelho. Mas se nós falamos do Evangelho e estamos projetando imagens que não condizem, nossas palavras são palavras vãs, fúteis, obras de iniquidade. Porque o que fica é a projeção e a sintonia que essas ideias alcançam. A sintonia não saiu do páreo ainda, né? Mas e vós, quem dizeis que eu sou, né? Aí Simão Pedro, que é o nosso personagem de agora, ele vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Gente, vocês já pararam para pensar nessa frase? Hoje nós lemos isso, parece comum, né? Mas até então nunca, em nenhum momento, alguém tinha identificado Jesus como o Cristo. Tinham profetas, mas não tinha nenhum Cristo. A história não tinha registrado. Essa palavra não existia. Nós já paramos para pensar nisso? Pedro foi aquele que revelou que Jesus era o Cristo. Porque Cristo é um estado do Espírito extremamente evoluído. Maria de Nazaré era um espírito crístico. João Evangelista, um espírito crístico. Só que eles não tinham a mesma evolução de Jesus. Jesus era um Cristo, dentro dos Cristos tem a hierarquia, Jesus era um Cristo superior. Mas ele não podia vir por uma mulher que não fosse um espírito extremamente evoluído. Maria de Nazaré era um espírito crístico. Mas Jesus foi o único que foi identificado. Tu és o Cristo. Não falou um Cristo, falou o Cristo. E aí continua: o Filho do Deus que vive. O Filho do Deus que vive. Por que Simão Pedro faz essa revelação? Porque tem o Deus morto? Ou tem filho morto? Porque a gente pode interpretar o Filho do Deus que vive. Um filho sempre vivo. Sempre vivo. Aí me parece mais lógico, porque ninguém vai dizer que Deus está morto. Né? Sempre tem nos evangelhos, Deus é Deus de vivos. Por que será que está escrito isso nos evangelhos? Até no Antigo Testamento. Deus é Deus de vivos. Porque é o que é estar vivo e o que é estar morto. Estar vivo, gente, não é estar na matéria, não. E morrer não é sair dela. Estar vivo é estar seguindo as leis divinas. E estar morto é estar afastado delas. E isto é verdadeira morte. Isto é verdadeira escravidão para o espírito. Né? Então, quando Pedro faz isso, ele faz uma revelação. Isso não tinha sido conhecido pela humanidade. E porque era uma revelação, olha o que Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Simão Bar Jonas, né? Que Bar Jonas era o nome do pai dele.
Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti. Isso não é de ti mesmo. Não é nem o seu raciocínio, não é nem a sua personalidade, e não é o seu espírito, porque o sangue tinha a representação do espírito. Não é nem uma coisa nem outra, tá? Mas que te revelaram a ti. Isso está escrito no Evangelho. Então foi uma revelação. Mas meu Pai que está nos céus. Que céu? Naquele momento, Pedro entrou numa sintonia do seu céu interior, onde habita Deus. Ele pôde alcançar uma sintonia tão grande que ele pôde revelar algo que ninguém havia trazido na terra. Isso é sintonia. Mas por que ele pôde revelar essa sintonia? Porque se nós estudarmos os evangelhos bem para passo, nós vamos ver que Simão Pedro é o personagem mais importante para que nós entendamos a fé. E ele demonstrou isso a Jesus quando ele sai da negativa, se arrepende e Jesus volta para dizer: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Quando tu tiverdes a fé, tu convertes os teus irmãos. É fé, gente. Por que fé? O que é fé? Nós falamos disso, eu tenho fé. Se alguém perguntar aqui, vocês têm fé? Todo mundo vai falar, eu tenho. Usa como? Usa quando? Como nós sentimos a fé? Porque fé, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, tem uma lição, é uma força que vem de Deus. E quando nós estamos seguindo as leis, sintonizados com Ele, essa força vaza de nós. E é esta fé que Jesus disse que se fosse do tamanho de mostarda, a gente removeria montanhas. É dessa fé que nós estamos falando. E Pedro tinha essa fé. Nesse momento, ele usou dessa fé, alcançou essa sintonia e fez essa revelação. Mas ele estava encarnado. E nós encarnados somos assim, alto e baixo. Então Jesus tendo esse diálogo, e aí depois disso, dessa conversação, Jesus começa a falar, porque estava se aproximando, Estava se aproximando, ou ia acontecer a dita da crucificação, e Jesus já começou a preparar os discípulos, Falando das coisas que ia acontecer com ele. E olha o que Simão Pedro vai dizer. Não, desculpa, gente, pulei um pedaço, tá? Não, isso aqui é importantíssimo, não posso deixar de falar. Tu és Pedro, porque aqui ele vai falar da fé. E sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que nós fizemos quando nos tornamos católicos? O que nós fizemos, nós, os romanos, quando nós tomamos o cristianismo para o nosso governo e adaptamos o evangelho, o cristianismo, ao governo? O que nós fizemos? Nós pegamos Pedro e colocamos ele como primeiro papa. Gente, o que significa isso? Pedro teve postura de papa? Pedro, que vivia numa casa à beira do caminho, uma pobreza, se dedicando aos seus irmãos dia e noite, sacrificando, foi morto, martirizado. Mas peraí, tem alguma similaridade com o Vaticano? Nenhuma, né? Não, mas nenhuma. Nenhuma. Nós fizemos isso porque nós não entendemos. Nós achamos que Jesus colocou sobre as costas do Pedro a edificação da igreja. Mas ele não falava disso. Ele falava da fé que o Pedro tinha que ter, que usou naquele momento para fazer aquela revelação. E olha que Humberto de Campos, em A Boa Nova, vai escrever. Eu pensei que eu fosse louca, porque eu pensava sobre isso até que eu li isso aqui, Humberto de Campos, falei, meu Deus, eu não estava tão doida assim. É na lição da vigilância. Então Humberto de Campos diz assim,
Bendito sejas, Pedro, né? Pois começa a edificar no Espírito, só começa, é a fé tamanho do grão de mostarda. Começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva, a fé que não morre, a fé que não tem, hoje eu estou com fé, amanhã eu não estou, porque quem tem fé não lamenta, quem tem fé não reclama, quem tem fé não questiona Deus, não questiona as circunstâncias da vida. Quem tem fé luta, quem tem fé prossegue, quem tem fé é ativo. Isso é fé, né? Então, ó, começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Se nós temos essa fé, nós estabelecemos uma sintonia que não tem como ordens inferiores nos alcançar, nos atingir e nós perdermos a oportunidade de avançarmos na construção desse reino. Não tem como. Porque nada prevalece sobre uma fé dessa. Nada prevalece. Então esse diálogo é muito importante porque vai falar disso, vai quebrar uma construção equivocada que nós tivemos, de que sobre Pedro foi colocada a responsabilidade. Não, é sobre cada um de nós, porque todos temos os mesmos atributos, os mesmos recursos que Pedro recebeu de Deus, todos nós recebemos, não é? Deus, assim, aí Jesus fala aquilo tudo que eu falei, né? Aí Pedro já abaixou a sintonia dele, se rebelou contra os inimigos que queriam perseguir Jesus, diz: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. Quem era Pedro para dizer? Se Jesus, que era Jesus, que ele tinha identificado como Cristo, falou o que ia acontecer com ele, quem era Pedro para dizer que não, Deus vai ter misericórdia? Ele estava começando já a ordenar a Deus e contrapor as palavras do Mestre, porque era o desejo dele, desejo de homem, era o desejo dele que não acontecesse, não é? Como nós temos desejo que às vezes nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, por exemplo, mas quem diz que o melhor aos nossos olhos é o melhor para ele? Todos queremos que ele tenha sucesso profissional, que seja reconhecido, que seja uma pessoa feliz, que case bem, que tenha filhos, tudo saudável, tudo. Não é isso que a gente pensa, a gente tem direito de pensar. Mas nem sempre é vontade de Deus. E quando não acontece, aí a gente se rebela ou se revolta, né? Mas se temos fé, nós aceitamos que o melhor para nós é o que Deus determina. Por isso que na oração do Pai Nosso é: seja feita a vossa vontade, né? E não a nossa. Seja feita a vossa vontade. É assim que Jesus nos ensinou a orar, né? Então ele fala isso. Jesus então vai dizer, olha só que triste, né? Mas não foi para Pedro que Jesus falou, né? Vai para trás de mim, Satanás. Satanás é adversário, né? Inimigo. Tu és um escândalo para mim. Olha só que pesado. Porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro então baixou a sintonia dele, entrou na sintonia dos perseguidores do Cristo, e aí ele se rebela, sai como defensor. E é claro que Jesus não falou isso exatamente ao apóstolo, mas aquela circunstância em que ele se deixou levar. Isso para que nós aprendamos que isso pode acontecer conosco a qualquer momento. Por isso que é muito complexo nós mantermos uma sintonia. Porque hoje, em especial pela mídia, e ninguém fica sem um aparelhinho, né? O vício de crianças viciadas em celular, jovens totalmente hebetados pelo celular, adultos que andam na rua, nem olha mais em que espaço que está com o celular na mão, né? Nós somos bombardeados por muitas informações, e isso faz com que, gente, isso nós criamos uma matéria mental naquela direção e ficamos numa sintonia, às vezes, muito doentia. Precisamos tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, especial com as crianças.
Diz aqui, então paramos aí, nós vamos com outras circunstâncias só para nós encerrarmos, né? Vamos encerrar com esta recomendação. Como eu disse, as 3 personagens principais que sempre estavam com Jesus, ele os convidou depois da última ceia. Não sei se vocês já leram, né? Em especial em João, a última ceia. Jesus sai com todos os discípulos em direção ao Horto das Oliveiras, né? Não ficava tão grande do local onde eles estavam em Jerusalém. Ele estava nessa ocasião, na última ceia, em Jerusalém, porque ele seria preso nessa mesma noite. Era noite de quinta-feira, né? Então, Jesus teve ali a ceia, depois então ele vai dando uma série, né? Bonito o texto, uma série de ensinamentos, até no caminhar. É aí que ele vai advertir a Pedro, que Pedro vai negar 3 vezes, tudo mais, né? Aí, quando eles chegam na entrada do horto, ele fala aos discípulos: vocês esperem aqui. E convida apenas os 3 para adentrar com ele, que ele iria fazer uma oração especial. Ele ia entrar numa sintonia mais elevada. Sabe-se lá o que Jesus fez, porque não está escrito no Evangelho? Porque João é que sempre ficava ali, né, com aquela mentezinha jovem, estava acompanhando tudo, mas olha o que acontece com eles nessa ocasião. E ele diz a Pedro, diz a eles: vocês fiquem aqui, que eu vou ali. O ali de Jesus a gente não sabe onde é, né? Ali, não sei. Fiquem em oração, vigiai comigo. Jesus pede a eles. E Jesus vai então e se ausenta. E volta e encontra eles dormindo. Acorda e fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles estavam na matéria. Jesus fala isso 3 vezes. Por 3 vezes Jesus volta e encontra eles dormindo. E por que eu trouxe essa lição da vigilância? Porque isso é vigilância, né? Para que nós realmente nos conscientizemos que, para que nós mantenhamos a nossa sintonia, nós temos que ter a nossa fé viva constantemente. Nós temos que estar alimentando essa fé. E nós alimentamos como? Com bons pensamentos, com boas leituras, com boas ações, com boas atitudes, com boas conversações. Paulo tem uma frase que eu adoro. Ele fala: as más conversações corrompem os bons costumes. E nós estamos tão corrompidos, né? Na atualidade, as más conversações corrompem os bons costumes, porque interfere, né? Então, para que nós mantenhamos a sintonia, nós temos que ter a fé. E para que isso esteja em ação, nós precisamos estar vigilantes com Jesus, porque Ele está conosco. Que aqui Jesus pede: vigiar e orar comigo. Olha, vocês ficam aí, vigiam e ora. Eu preciso de vocês. E agora Jesus está falando a mesma coisa para nós. Cristãos, eu preciso de vocês, vigilantes, orando, ativos, com fé, para que esse momento da terra não seja ainda mais doloroso do que já está sendo. Porque se nós não estamos sentindo as dores da terra no momento atual, é porque nós estamos muito indiferentes. Não tem como. Todos os dias alguém é assassinado na nossa cidade. Antigamente era uma vez a cada 2 meses. Um mês a gente ficava, não. Agora não dá tempo de uma notícia. A gente processar uma notícia, já tem outra. Outra desgraça. Que isso, a humanidade enlouqueceu. Então é dor, é muita dor. Não dá para julgar, não dá para condenar ninguém. É muita dor. Nós não sabemos o que move uma criatura, mas nós devemos saber o que nos move. Então que Jesus nos abençoe para que nós nos movamos pela fé, atingindo sempre uma boa sintonia.